Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí de casa, repita comigo: abençoados para abençoar. Abençoados para abençoar. Apenas uma pequena introdução para as bênçãos que nós vamos conceder a todos. Quando nós recebemos algo de Deus, é necessário partilhar. Quando nós vamos à Bíblia e você vê a última fala de Jesus na sua ascensão, sua subida aos céus, ele vai dizer que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, porque ele enviaria um outro Paráclito, que é o Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas de tudo o que tinha acontecido. Então veja só, Jesus não daria o Espírito Santo para eles ficarem no gozo, na alegria. Não. O Espírito Santo ele tem uma utilidade. E qual é a principal? Testemunhar. Testemunhar o que Jesus fez, testemunhar a palavra de Jesus e testemunhar o que Jesus faz na nossa vida. No Evangelho que nós ouvimos, nós temos ao mesmo tempo uma obediência, mas ao mesmo tempo uma falta de fé. Porque a obediência, ela tem que ser pela fé. Os discípulos obedeceram ao Senhor, entraram no barco, estavam indo para Betsaida, que ficava na outra margem. Se aqueles obedeceram, quando eles viram o Senhor, faltou a fé. Eles acharam que era um fantasma. Aqui, meus irmãos, a nossa obediência a Deus no ano que iniciamos não pode ser proformes. É a mesma coisa o pai e a mãe que ordena os filhos obedecem, mas não amam. Veja lá a parábola do filho pródigo. O filho mais velho vai dizer ao pai: eu trabalho há tantos anos para ti, eu nunca te desobedeci, você nunca me deu um cabrito para festejar. O pai dele: meu filho, me ajuda aí, né? O que é meu é teu. Ou seja, eu te obedeci, eu trabalhei, mas quem sabe eu não te amei. E aquele que saiu, que volta arrependido, ele é digno daquele amor. A obediência a Deus, ela precisa ser não obediência apenas no eu não fiz ou pratiquei, mas sim o motivo escondido, que é o verdadeiro amor. Nós podemos comparar a barca do Evangelho com a nossa vida, com a nossa família. Nós estamos ainda no início de janeiro e nós não sabemos as tempestades que vamos enfrentar este ano. A única certeza que temos é que enfrentaremos. Um bom marinheiro, ele sabe que dificilmente ele vai sair com seu navio no mar, passará algum tempo ali e voltará sem pegar nenhuma tormenta. E os comandantes mais experientes, eles vão dizer para os marujos e para aqueles que querem ser comandantes: reze para chover, reze para a gente enfrentar um mar bravio. E eles perguntam: mas por quê? Porque comandante e bom comandante não se faz na bonança, meu filho, se faz na tormenta. Se você não pega nenhuma tormenta, nenhuma tripulação vai te aceitar como comandante, que quando a tormenta chegar, você não sabe o que faz. Então aqui os discípulos entram no barco, vão para o outro lado, eles estão remando, e aqui o texto diz, e tem uma pegadinha: ao anoitecer a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Jesus ficou para rezar, e de onde Jesus estava, ele avistava o barco. E por que o barco estava ainda no meio? Aqui diz: porque o vento era contrário e eles estavam cansados de remar. Eu não estou falando de 2 homens, não estou falando de 4, estou falando de
12 homens cansaram de remar. Qual o motivo? O vento era contrário. Diga para quem está do seu lado: cuidado com isso. Cuidado com isso. Quem você lembra no Antigo Testamento que Deus manda para um lado e ele vai para o lado contrário e dá tudo errado até ele encontrar o lado certo? Quem é? Vou dar uma dica. Foi engolido pela baleia. Começa com J, acaba com Onas. Qual que é o nome? Ótimo, Jonas! Também, né? Ajuda os universitários. Jonas era um profeta fujão. Deus disse para Jonas: vá para Tarsis, a grande cidade, e anuncia lá a minha palavra. Só que Jonas teve medo. Os discípulos tiveram medo. Por que Jonas teve medo? Porque ele se considerava muito pequeno. Repita: Jonas era pequeno. Jonas era pequeno. Não é pequeno de estatura não, viu? É pequeno perante a missão que Deus tinha dado para ele. Só que Jonas olhou para o lado errado. Jonas olhou para ele. Ele deveria ter olhado para quem? Para Deus. Então ele não vai para Tarsis. Perdão, ele não vai para Nínive. Ele vai para Tarsis, que é outra cidade. Ele está fugindo. Ele entra num navio, arruma rede, pendura lá no porão, deita e puxa o ronco. Meu filho, veio uma tormenta sobre aquele navio, que o comandante sabia: esse navio vai naufragar. Eu nunca vi uma tormenta dessa. E quando ele viu que o navio não estava como deveria, ele vai em cada tribulante e fala: reza para o seu Deus. Cada um ali tinha um Deus. Egípcio tinha um, Mesopotâmio tinha outro, Jonas tinha um dele, e todo mundo rezando, todo mundo rezando, todo mundo rezando, o pessoal desesperado. A hora que ele entra no porão, o que Jonas está fazendo? Dormindo. O comandante não é bobo, né? Falou: se ele não está rezando para o Deus dele, é por causa dele que nós estamos nessa tormenta. Ele deve ter contrariado a Deus. Ele deve estar fazendo algo contrário à vontade de Deus. Ele vai, acorda Jonas e diz para ele: reza, porque nós estamos perecendo. E ele vê que Jonas não está nem um pouco animado para rezar. Aí ele começa a falar: a culpa é dele. Você conhece a língua do povo, né? Todo mundo no navio está falando. Olha lá, é aquele ali, ó. É aquele ali. Não, o de trás, esse aí. O safado é ele. Aí o comandante falou: não vamos tirar opinião precipitada, não vamos julgar o rapaz não. Vamos tirar na sorte. Vamos ver quem Deus mostra. O comandante pegou várias varetas, no número de todos que estavam no navio. Ele pega uma vareta e a quebra no meio, e a mistura nas varetas. Ele bate a vareta na mesa e fala assim: sem olhar o tamanho da vareta, cada um tira uma. Todo mundo foi tirando uma, tirou uma. Falou: pronto, todo mundo olha. A vareta quebrada saiu para quem? Lógico. E a gente assusta, e a gente mesmo fala assim: mas eu não sei por que certas coisas me acontecem. Eu não sei por que a minha família está assim. Eu não sei por que a minha saúde está assim. Eu não sei por que as coisas não andam. Sabe, meu filho, sabe. Tanto que a vareta sai sempre para você, a vareta quebrada. Jonas sabia, ele estava fugindo de Deus. A vontade de Deus era contrária à vontade de Jonas. Os discípulos, tá aqui rema, mas foram só até a metade. O vento era contrário. Eles queriam ir para um lado, o vento queria ir para o outro. O vento aqui simboliza o Espírito Santo.
Aí depois que tirou a varinha, o comandante falou assim: pois é, ó, você vai entrar no trampolim. Ele falou: nada de mal pode acontecer mais. Tudo que podia acontecer comigo já aconteceu. Tem que ir para a morte mesmo. Aí eles foram empurrando Jonas com uma espadinha naquela prancha. Jonas foi e caiu no mar. Quando Jonas cai no mar, o mar se acalma. Está vendo o evangelho? Quando Jesus sobe no barco, o barco se acalma. Aqui é o contrário. Quando Jonas é lançado no mar, o mar se acalma. Aí o pessoal: aí ó, era ele mesmo, hein? É um safado mesmo. Aí Jonas estava lá, na água, né? Aí Jonas pensava: agora é ver o que acontece. Nada pode acontecer de pior. Ah, meu filho, pode. Veio uma baleia enorme e engoliu Jonas. Jonas vai parar na barriga da baleia. Aí Jonas disse: agora não pode acontecer mais nada não. Agora já foi. Só que ele ficou 3 dias na barriga da baleia, certo? Qual hora do evangelho o vento era contrário à barca dos discípulos? 3 horas, está vendo? A Bíblia é sempre assim, tudo 3 horas da madrugada. E o número 3 significa hora da mudança, hora de ser quem nasceu para ser, hora de deixar Deus agir. Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia. A baleia foi e vomita Jonas na praia. Olha para você ver, tem uma azia na baleia, nem conseguiu digerir o cara. É uma azia danada. A baleia: nossa senhora, nesse cara nem eu estou conseguindo. Teve um menininho, só contar essa aqui para vocês rapidinho. Teve um menininho que na sala lá da catequese, a catequista era meio assim, não tinha muita fé não. Aí ele levou para ela um desenho de Jonas na barriga da baleia. Aí a catequista falou assim com ele: ô meu filho, isso é história. Isso é história. Você acha que um homem poderia ficar 3 dias na barriga de uma baleia? Aí o menino: ai professor, eu acredito, é milagre. Ah meu filho, você está muito bobo acreditando nessas coisas. Aí ele começou a chorar. Você vai ver, o dia que eu morrer e vou para o céu, eu vou procurar Jonas, vou falar com ele: ô Jonas, você não ficou 3 dias na barriga da baleia? Você vai ver. A catequista falou assim: pois é, eu quero ver se Jonas tiver ido para o inferno. Aí ele falou: então a senhora pergunta. Está vendo? Está duvidando? Se eu vou para o céu, eu pergunto. Se eu vou para o inferno, a só pergunta então. Mas Jonas, ele é vomitado. E ele não é vomitado mais um fujão. Quando a baleia o vomita, quem é que está na praia? Um profeta. Aí ele começa a ir na direção de Deus. A vontade de Deus não era mais contrária à vontade de Jonas. E quando Jonas começou a pregar, tudo aconteceu da melhor maneira possível. Quando Jesus entra na barca, o mar se acalma, o vento se acalma, porque Jesus está no barco daquela família. Cuidado, meus irmãos, quando nós queremos ser felizes sem Jesus no barco. Cuidado quando a sua vontade é contrária à vontade de Deus para a sua vida. Tudo está errado, tudo é mais difícil. E quando Deus está com você, por mais penoso que pareça, os frutos são duradouros. Nós vemos no texto que os discípulos ficaram espantados com a palavra de Jesus: coragem, sou eu, não tenhais medo. É preciso saber que no barco da nossa vida o Senhor está. E quando Jesus sobe no barco, o vento contrário, ele cessa. Porque agora, com Jesus no barco, ele vai direcionar o barco da nossa família, também da nossa vida. Por que eu quis fazer esta introdução? Porque receber a bênção de Deus é muito bom. Ser abençoado, todos querem.
Mas nem todos que são abençoados estão dispostos a viver uma vida abençoada. Jonas queria uma vida abençoada, mas ele foi na contramão de Deus. Os discípulos queriam uma viagem tranquila, mas o vento era contrário. Então veja, quando Deus entra na história, tudo melhora. Mas o Evangelho termina dizendo assim: os discípulos ficaram espantados, porque não tinham compreendido a respeito dos pães. É a multiplicação dos pães, né? Jesus como Deus. O coração deles estava endurecido. O coração deles estava endurecido. Jesus foi na sua terra, chamada Nazaré. Ele ficou espantado na sua terra. Por quê? Falou aqui, ó. Ele achou que ele ia ser ovacionado, aplaudido, bem tratado. As pessoas criticavam. Mas quem ele pensa que é? Por que ele fala assim? De onde vem esse poder dele? A gente conhece o pai dele, conhece a mãe dele, a família dele é daqui. Jesus ficou admirado. Eles não tinham fé, e o coração daquele povo estava endurecido. A Bíblia diz que na terra dele, ele não pôde fazer muito milagre, e ele então foi para outro lugar. Meus irmãos, Jesus nos trouxe hoje para nos abençoar, mas se você tiver o coração endurecido, a bênção cai em tantos e não cai em você. Caiu uma tempestade um dia desse, com isso finalizo, aqui no centro, aí foi de uma vez. Eu entrei no consultório, não estava nem parecendo que ia chover, quando eu saí, mas caiu aquela tromba d'água de uma vez. Aí eu entrei rapidamente numa loja ali de sapatos, sandália, o pessoal foi entrando, todo mundo molhando, sacudindo sacola. Nisso entra uma mulher totalmente seca, com cabelo arrumado, parece até cabelo de salão, né? Bonito. E ela entrou, todo mundo olhou e falou assim: essa mulher entrou seca, como que ela conseguiu? Aí viu que o marido dela estava dobrando uma capa de chuva dela, e ele estava de capa de chuva, ou seja, todo mundo levou um banho. Ela estava, não vou falar não, senão chega com raiva do padre. Vocês podem falar, fala para quem está do seu lado assim: tira a capa do teu coração. Entendeu? Pode cair uma tempestade, meu filho, se você estiver encapado, todo mundo sai molhado da graça, e você sai igual chegou. A bênção será dada, mas é necessário se expor à graça para recebê-la. É uma sequência de bênçãos do ano novo: bênção da família, bênção dos casais, bênção dos filhos, bênção dos doentes, bênção dos idosos. É uma bênção atrás da outra, e cada um vai receber para você e trazer ao seu coração aqueles também que querem ser abençoados. Você pensa na pessoa, ela está aqui, você reza com ela. Ela não está aqui, você se torna o intercessor. Então, no instante de silêncio, cada um traga ao seu coração quando é que a sua vida esteve no sentido contrário aos sonhos de Deus para você. Quanto foi na sua vida que você se pareceu com Jonas? Deus te mandando para um lado e você indo para o outro. Deus querendo que você fizesse uma coisa e você fazendo outra. A bênção de Deus é para que verdadeiramente sejamos abençoados.
para que possamos ter a direção de Deus, para que possamos ter a presença de Jesus no barco da nossa família. Então reze, apresente as suas intenções. Você que está em casa, no YouTube, coloque aí no chat agora quais as bênçãos que você deseja para 2025. Quais as bênçãos que você deseja receber de Jesus para a sua vida. Fiquemos de pé. As preces que iniciam este momento são direcionadas à nossa família, porque estamos na missa da família. Depois nós vamos abençoando a todos com a relíquia da Santa Cruz. A cada invocação todos respondam: Senhor, guardai em paz nossa família. Senhor, guardai em paz nossa família. Vós que, sendo obediente a Maria e a José, consagrastes a vida familiar, santificai em família, santificai a nossa família com a vossa presença. Senhor, guardai em paz nossa família. Tiveste zelo pelas coisas do Pai. Fazei que em toda a família Deus seja servido e honrado. Senhor, guardai em paz nossa família. Apresentastes a vossa sagrada família como um admirável exemplo de oração, amor e obediência à vontade do Pai. A Sagrada Família nunca esteve contrária à vontade de Deus. Santificai com vossa graça a nossa família e dignai-vos abençoá-la com os vossos dons. Senhor, guardai em paz nossa família. Em Caná da Galileia, alegrastes o nascimento de uma família com vosso primeiro milagre. Ouvi a nossa prece e fazei também na nossa casa o milagre que tanto precisamos. Em profundo silêncio, apresente a Jesus qual é a sua intenção principal. Bênção para as famílias. Você que está aqui no santuário, se você está perto da sua família, pode abraçar, dar as mãos. Você que está em casa, dê também as mãos, ou estenda as suas mãos para uma foto da sua família. Ó Deus, Criador e misericordioso, Salvador do vosso povo, vós quisestes fazer da família constituída pela aliança nupcial, o sacramento de Cristo e da Igreja, por imposição da relíquia da Santa Cruz, derramai copiosa bênção
sobre as nossas famílias, reunidas em vosso nome, a fim de que os que nela vivem num só amor, possam com fervor e constância na oração, ajudar-se uns aos outros, com todas as necessidades da vida, e mostrar sua fé pela palavra e pelo exemplo. Abençoe as nossas famílias, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode passar. Vai seguindo essas marcas aí. Oração de bênção para os cônjuges, marido e mulher. Bênção para os casais. Se abracem, deem as mãos, os casais. Você também em casa. Bênção para os casais. Ó Deus, que elevastes a união indissolúvel do casamento a tão alta dignidade, que veio a transformar-se no sacramento de união nupcial de Cristo, vosso Filho, com a Igreja, por imposição da relíquia da Santa Cruz, olhai com bondade para esses vossos filhos, esses casais. Você que está sozinho, sozinha, coloque a mão no seu coração e lembre do seu marido, da sua esposa. Olhai com bondade para esses casais, unidos pelo vínculo conjugal, imploram vosso auxílio e a intercessão da Virgem Maria, pois precisam, na prosperidade e na adversidade, praticar a caridade recíproca, ajudando-se um ao outro e conservando com zelo a união dos espíritos no vínculo da paz. Senhor, acompanhai-os em seus trabalhos, a fim de favorecê-los. Ficai ao seu lado em suas necessidades, a fim de aliviá-los. Sede para eles fonte de alegria, a fim de saciá-los. Abençoe, Senhor, estes casais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção para os filhos, crianças, adolescentes e jovens. E você que está aqui, longe dos seus filhos, só você colocar a mão no coração e mentalizá-los. E as crianças, adolescentes e jovens que estão aqui, recebam esta bênção. Senhor Jesus Cristo, que estivestes tanto amor às crianças, a ponto de dizerdes: quem receber uma criança em meu nome, é a mim que recebe. Atendei os nossos pedidos pelas nossas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, e por imposição da relíquia da Santa Cruz, guardai-os sempre sobre vossa proteção, a fim de que continuem crescendo em estatura, sabedoria e graça, os reconheçam com fé livre, sejam fervorosos no amor e perseverem corajosamente na esperança do reino. Abençoe aqueles que já trabalham e aqueles que estudam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bênção para os casais que desejam engravidar e pelas mulheres grávidas. Mulheres que desejam engravidar, coloque a mão no útero. Se o seu marido está perto de você, ele coloca a mão no útero, você no coração. As mulheres que já estão grávidas, coloque a mão no seu ventre. Se o seu marido estiver perto, ele pode também rezar pelo bebê.
Primeira parte da bênção para os que querem engravidar, segunda para as mulheres já grávidas. Senhor, que quisestes fazer-vos homem mediante mulher, para poderdes receber a adoção dos filhos, que não recusastes o seio de uma mãe, ao contrário, quiseste que fosse proclamada a bem-aventurança no ventre que te carregou, por meio da Virgem Maria, bendita entre as mulheres, quisestes honrar o sexo feminino, quando destes por mãe a Igreja Maria, e quiseste que pela missão das mães, novas gerações de filhos fossem educados na fé. Volvei o teu olhar, por imposição da Santa Cruz, para todos os casais que trazem no coração o desejo de engravidar. Abençoai o aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino, que seja anulada toda palavra de maldição, todos os traumas que essas pessoas possam ter, e concedei a este casal o dom da gestação, que essa criança venha como bênção, como sinal do teu toque, intercessão de São José e da Virgem Maria. Senhor Deus, Criador do gênero humano, volveu o teu olhar para as mulheres grávidas. Olhai para esta vossa filha, pela saúde dessa criança que há de nascer, concedei que ela dê à luz tranquilamente esta criança, desde já destinada a ser um dos vossos fiéis, servindo-vos em todas as coisas para merecer a vida eterna, por imposição da relíquia da Santa Cruz. Que Deus abençoe os casais que desejam engravidar e as mulheres grávidas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção para as pessoas idosas, vovô, vovó, pessoas idosas. Os idosos hoje, cada vez com mais saúde, né? Mas considera-se idoso a partir dos 60 anos de idade. Hoje você pode jogar lá para 70, 70 e tantos. Mas você que já tem 60, 70, 80 anos, coloque a mão no seu coração e perto de você, se tiver aí um idoso, reze por ele. Você que está em casa, vamos rezar pela sua saúde. Senhor nosso Deus, que a estes vossos fiéis concedeste a graça em abundância, para que entre as vicissitudes da vida pusessem em vós sua esperança e experimentasse o quanto sois bom. Nós os bendizemos por teres acumulado esses idosos com os vossos favores, que eles se renovem pela juventude de espírito, gozem de boa saúde corporal e se esforcem para dar a todos exemplo de vida. Por imposição da Santa Cruz, que Deus abençoe a todos os idosos, principalmente os das nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção para as pessoas doentes. Se você está doente e é possível, coloque a mão no local da sua enfermidade. Se não é possível, coloque a mão no seu coração. Tantas pessoas doentes em casa, acompanhando esta Santa Missa, e você pode trazer ao seu coração as pessoas doentes da sua família, seus amigos, vizinhos.
Senhor nosso Deus, que enviastes vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós o suplicamos por estes vossos filhos enfermos, crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas internadas, acamadas, pessoas com câncer, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada superem a doença por vossa bênção e voltem a gozar saúde por vossa ajuda. Abençoe os doentes, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção para todos os que trabalham e estudam. Coloque a mão no seu coração. Todos os trabalhadores e estudantes. E certamente os desempregados que querem trabalhar. Ó Deus, que desejais a salvação de todos os homens e que chegue ao conhecimento da verdade, vede os vossos filhos que estudam e que trabalham, a exemplo de São José, de Nossa Senhora e do próprio Jesus que trabalhava. Afastai do nosso trabalho todo mal olhado, todo acidente, toda dívida e toda reclamação. Iluminai a mente dos estudantes, sejam eles do ensino médio, faculdade, para que seja um ano de grande produção intelectual e também do nosso trabalho, que possamos crescer também na vida profissional, financeira e estudantil. Abençoe os vossos filhos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora eu convido a todos que aqui estão a estenderem as suas mãos para este santuário. Quem está na frente, estende a mão para frente. Quem está do lado, estende a mão para a lateral. Quem está lá atrás, estende a mão lá para trás. Nós vamos abençoar o nosso santuário, preparando para o cerco de Jericó. Que pela relíquia da Santa Cruz, este local seja abundantemente habitado pelos anjos e arcanjos, para que aqueles que participarem aqui conosco, acompanharem de casa, recebam as graças mais desejadas. 3. Falta um. Não. O Deus que em Cristo manifestou a verdade e a caridade, nos faça viver neste templo a plenitude do Evangelho, e que nesse cerco de Jericó nos tornemos testemunhas do seu amor por todo o mundo. O Senhor Jesus, que prometeu à sua igreja estar ao seu lado até a consumação dos séculos, abençoe este local de culto e dirija os nossos passos e confirme a palavra de cada pregador durante as 8 noites do cerco de Jericó. O Espírito do Senhor esteja neste local, possa abençoar a viagem de todos aqueles que virão a Divinópolis para este cerco, sendo pregadores e fiéis. Que abençoe a nossa transmissão, seja do Luz e Vida aqui do santuário, como pela TV Evangelizar, para que possamos ser evangelizadores nesses dias, e que o Senhor cure o coração de todos aqueles que aqui virão contritos sobre este local, sobre o nosso cerco de Jericó. Que Deus abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos. Foi por você que eu me deixei
A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa das Rosas, dignai-vos abençoar essas pétalas colocadas perante o teu santo altar. É promessa de Santa Teresinha que ela faria chover do céu uma chuva de graças, como pétalas de rosas. Tantas pétalas dessas são para nós que aqui estamos, e tantas serão levadas para pessoas doentes, pessoas internadas, pessoas escravas dos vícios. Por esta relíquia de primeiro grau de Santa Teresinha, que essas pétalas sejam abençoadas e recebidas com fé, que operem verdadeiros milagres na nossa vida. Dignai-vos, Senhor, abençoar o vosso povo que aqui está, e essas pétalas, em honra a Santa Teresinha de Lisieux, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os discípulos remaram e não conseguiram passar da metade do caminho. E a Bíblia explica o motivo. O vento era contrário. Meus irmãos, precisamos aprender uma coisa, que nós podemos fazer tudo que está ao nosso alcance. Nós podemos usar toda a nossa força, porque a nossa força acaba. O evangelho de hoje diz que os discípulos ficaram sem forças. Eles não tinham mais forças para remar. Mas quando Jesus entra naquele barco, ele muda toda a situação. Este barco é a sua vida, é a minha vida, é a nossa família. Você pode olhar para este barquinho como o nosso 2025, que começamos há poucos dias. Não queiramos viver um ano contrário à vontade de Deus. Um ano contrário ao sopro do Espírito. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não queremos estar contrários à tua vontade para a nossa vida, tampouco para este ano. Uma coisa só te pedimos, Senhor: venha o que vier, que o Senhor permaneça no barco da nossa vida, porque onde o Senhor está, há calmaria, há milagre e libertação. Nós, mais uma vez, tomamos posse das bênçãos já concedidas nesta Santa Missa.
nas nossas famílias, extensiva à nossa casa. Os casais foram abençoados, crianças, adolescentes, jovens foram abençoados. O nosso trabalho, o nosso estudo foi abençoado. Pessoas doentes, os idosos, que estas bênçãos se estendam por todos os meses deste ano. Que nos sintamos abençoados, que nos sintamos agraciados, que nos sintamos fortalecidos. Agradecemos a intercessão de São João Paulo II na sua relíquia aqui no meio de nós, as pétalas de rosa que recebemos de Santa Teresinha de Lisieux, abençoadas com a sua relíquia, e a Santa Cruz de Jesus, um pedacinho da cruz de Cristo, uma relíquia tão sagrada ao cristianismo, que ela nos afaste de todo o mal, principalmente dos dardos inflamados do demônio. Pela relíquia da Santa Cruz no meio de nós, e por Jesus vivo na Eucaristia, nós rezamos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebendo agora a tua bênção, recebendo agora a tua bênção, eu me torno um abençoado. Eu me torno um abençoado. E quero viver debaixo desta bênção. E quero viver debaixo desta bênção. Em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Por tudo. Por tudo. Por todos. Por todos. E portanto. E portanto. Que em cada dia deste ano. Que cada dia deste ano. Eu me sinta protegido por ti. Eu me sinto protegida por ti. Que eu possa sentir a tua presença. Eu possa sentir a tua presença. Porque eu não quero ter uma vida contrária. Porque eu não quero ter uma vida contrária aos teus sonhos. Aos teus sonhos. Aos teus desígnios. Aos teus desígnios. Que os meus caminhos. Que os meus caminhos. Sejam os teus caminhos. Sejam os teus caminhos. Que a minha vontade. Que a minha vontade. Seja a tua vontade, Senhor. Seja a tua vontade, Senhor. Que o meu coração se alegre. Que o meu coração se alegre. Buscando as coisas do alto. Buscando as coisas do alto. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. Dignai-vos, Senhor, abençoar a todos os objetos que os nossos filhos colocam agora perto da TV, também que nós colocamos nas nossas mãos, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, carteiras de motorista, pessoas que nos pediram orações, todas estão sendo colocadas aos pés de Jesus. Alianças de casamento, chaves de casa, do carro, da moto. Abençoe essas fotos, as pessoas na tela do celular, remédios, pessoas estão fazendo exames, pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamento de suicídio. Colocamos aos pés
Colocamos aos pés de Jesus todos os vícios que estão dentro da nossa casa: alcoolismo, tabaco, drogas lícitas e ilícitas, pornografia, traição, adultério, álcool, jogos valendo dinheiro. Abençoa esta água e este sal, para que, usados com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos guarde de todos os males do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem quiser beber um pouquinho da sua água benta. Após a bênção do Santíssimo, nós vamos expor as relíquias aqui à frente para a veneração dos fiéis que desejarem. Lembrem das gostosas barraquinhas preparadas para todos. E antes de expor as relíquias, eu queria pedir a doação de alguns itens para a barraquinha. Vou dar a bênção do Santíssimo primeiro. Quem puder, no domingo, já trazer algum item texto durante a semana, esteja aqui na secretaria, vai nos ajudar bastante. Recebamos a bênção.